Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. E aí, faz sentido? Eu sou Dani Novaes. E eu sou a Ana Dantas e hoje nós vamos falar sobre talentos. E aí, você tem enterrado o seu ou você tem multiplicado? Olha, que a Ana Carolina veio com esse tema e ela arrebentou. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Não tem como falar de talentos sem não falar de um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Na parábola onde Jesus conta sobre isso. E só para recordar aqui um pouquinho, se você nunca ouviu essa parábola, se você não conhece, Jesus vai contar a história de um homem que, ao viajar, distribui ali seus bens a seus servos, né? A um ele dá 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento, conforme a capacidade de cada um. E aqui a gente já tem um ponto, né? É, qual é a nossa real capacidade de lidar com aquilo que Deus nos deu, né? Com os talentos que a gente nos deu, que Deus nos deu. Bom, os 2 primeiros servos acabaram multiplicando o talento que Jesus deu a eles, mas o último, com medo, então presta atenção, com medo, enterrou seu talento e devolveu sem nenhum tipo de aumento. Na verdade, ele não conseguiu nada com aquele talento que ele recebeu. É, e aí o Senhor acaba repreendendo ele na parábola, dizendo: servo mau e negligente. Certo, Carol? Certo. E aí, como é que você quer ser reconhecido? Como um servo fiel e que tem a capacidade de multiplicar os seus talentos, porque na verdade os talentos não são nossos, né? Nós somos mordomos, né? Nós estamos aqui Uhum, para cuidar desse talento e usar ele da melhor forma. E como a gente sabe, no reino, nada é para gente, né? Passa pela gente para que a gente possa transbordar pelos outros, por isso que multiplica. Ou você quer ser reconhecido como um servo mau e negligente, que o que está nas suas mãos você negligencia por medo, por incredulidade, por achar que não tem capacidade de usar e de desenvolver o que tem nas suas mãos. uhum. E engraçado que muitas das vezes eu acredito nisso, eu acho que isso é real. Todo mundo nasce com talento, né? Todo mundo tem um talento dentro de si, algo que ama fazer. Nem sempre o seu talento, preste atenção, nem sempre o seu talento é a sua profissão, aquilo que você escolheu para trabalhar ou para se formar. Às vezes você, sei lá, é formada em gastronomia não, mas em administração, e tem um talento para fazer doces, bolos maravilhosos, né? Então você tem esse talento, você tem essa habilidade. E, e enterrar esse talento, ele está muito ligado ao medo, né? A falta de fé em você mesmo. Ou a gente acaba negligenciando aquilo que está nas nossas mãos. E eu confesso que eu também já tive esse medo, assim, eu já duvidei daquilo que Deus me presenteou como talento, achando até mesmo que isso não era para mim, ou até mesmo que eu não era competente para fazer isso, né? Que isso não servia de alguma forma. E você acha que esse sentimento não é porque a gente às vezes quer que as pessoas reconheçam isso na gente, falem isso pra gente para dar uma autoridade, para dar uma confiança, aquele empurrãozinho para a gente fazer o que a gente já sabe fazer, o que já é natural nosso, só que a gente tem essa tendência de querer ser reconhecido, de ter pessoas olhando para a gente e aprovando o que a gente está fazendo a todo momento. Não, eu super acho. Eu já falei aqui em outro episódio, em outro podcast que eu gravei, dessa necessidade minha, né, de aprovação desde criança, e que eu tive que trabalhar isso. Então, imagina se eu não tivesse trabalhado, de repente eu nem estaria aqui falando, né? Vamos pensar assim, porque é, eu ia ficar sempre nessa busca de ser reconhecida, de alguém bater nas costas e falar parabéns, ou de alguém falar, caramba, muito bom, você é muito boa, blá, blá, blá. E aí
Quando isso não acontece, o que que acontece? Existe um sentimento de frustração e de achar que nós somos incapazes, né, daquilo. E eu E, acho que muitas das pessoas enterram, se você está escutando aí, se você tem um talento e está com ele enterrado, provavelmente, não dá para a gente generalizar, né? Mas provavelmente é porque você tem medo de se expor, ou você acha que não é capaz de fazer, ou você está buscando uma validação que nunca aconteceu e de repente não vai acontecer. Então presta atenção nisso. E tá tudo bem, porque você precisa trabalhar isso em você, né? sim, e geralmente pode qualquer pessoa aprovar, mas se a pessoa que você quer não aprovar, isso vai te bloquear de uma certa forma. Verdade. E como você falou agora, que até a gente entender, como a gente esses dias estava conversando, de que às vezes essa aprovação, esse reconhecimento nunca vai vir. Nunca E vai vir. aí cabe a gente, eu vou ficar paralisada a vida inteira, eu vou ficar enterrando isso que pode ajudar e já tem ajudado muitas pessoas, e só porque não é aquela pessoa específica que a gente considera importante, a palavra dela é importante, ou até mesmo que a gente quer provar, né, para ela que a gente é capaz, sendo que você já tem um leque de pessoas, várias pessoas falando para você que você já ajudou, que você salvou, que você curou, que você transbordou, que você levantou aquela pessoa num momento ruim, mas aquilo ali parece que não te satisfaz, porque não é a pessoa que você gostaria de ouvir. Então a gente Verdade. tem que, enquanto a gente não tem, eu creio que seja uma maturidade, né, de entender que Uhum. esse reconhecimento talvez nunca vá acontecer, a gente vai sempre se boicotar, a gente vai sempre se sabotar, achando que tudo que a gente fez aqui não adianta nada, não foi validado, não tem importância, porque não foi determinada pessoa que reconheceu. É verdade. E isso vai acontecer em diversos cenários, né? Não só daquilo que de repente eu queira, vamos dizer assim, que aconteça, mas na sua vida pessoal, profissional, em diversos meios, até mesmo de amizade. De repente você se arruma esperando que alguém vai falar para você: Nossa, você tá linda. Isso não vai acontecer. Então você Até precisa olhar. tomada de decisões, né? Decisões Uhum, importantes que você tem medo de se arriscar, né? Porque você uhum, multiplicar o seu talento é um risco, é uma exposição. Você pode sim. multiplicar, você pode estar servindo aquela pessoa se for o seu talento, for servir, for ensinar, e aquela pessoa não querer. Sim, sim, sim. É aquilo que existe. Não é clichê, mas ninguém muda o outro, né? Não. O outro só vai mudar e ele só vai colocar aquilo ali para fora se ele decidir. Não estou falando que é fácil, a gente sabe que não é, né? Fácil, de repente, colocar esse talento, ou até mesmo entender, porque eu acho que tem pessoas que nem sabem ou entende que isso é um talento. Sim, É, de repente acha que é normal. Eu faço isso aqui. Não, cara, olha para o lado e vê assim, caramba, eu faço isso aqui, eu tenho uma habilidade, um talento, e o outro não tem. Então, se o outro não tem, isso aqui é o meu talento. E principalmente se reconhecer nesse papel, né? sim. O que é óbvio pra gente, não é óbvio para todo mundo, né? E tem várias Perfeito. coisas que eu faço, assim, que às vezes eu vou conversando com alguém e a pessoa fala, cara, que isso é difícil, isso não sei o quê, e pra gente é natural, É flui. natural. Então eu creio que o talento, para quem está escutando, quem não sabe ou não identificou, para mim, quando eu descobri, assim, o que é o meu talento, assim, o que ajuda outras pessoas, né? É isso, é algo que para mim é natural, algo que flui, algo que eu Uhum. faço e não estou nem percebendo que estou fazendo, seja no trabalho, nas minhas amizades, quando eu vejo, já fiz, né? E aí tem um versículo que eu quero ler para vocês, que está em Romanos 12, no versículo 7, tá assim: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ou seja, existem diversos dons
E não quer dizer que o meu dom, o meu talento é melhor do que o da Dani, ou que o meu jeito é melhor que o da Dani, não. Cada um tem o dom e com o seu jeito vai ser útil para alguma coisa e sempre, como eu disse, não é pra gente, passa pela gente, né? E quando tem outra coisa que eu também falo, eu falava muito quando eu servia, eu falava assim, é muito bom a gente ver a obra de Deus. É muito bom a gente ver o que Deus está fazendo, mas melhor ainda é poder participar. Então, olha que Sim. maravilhoso você poder participar do desenvolvimento de uma pessoa profissional, uma pessoa que talvez passou por uma situação de doença, de algum relacionamento abusivo ou de alguma amizade tóxica, e você poder contribuir com o seu talento de servir ela com dando alívio, servir ela com a tua presença, porque servir não quer dizer você fazer algo com peso, né? Servir você tá ali fazendo Uhum. realmente por um outro, não é por você, né? É pelo próximo. É, isso é verdade. Bom, a gente sabe, né? Porque é muito bom quando a gente recebe é, esse apoio, né, de alguém também que olhe, não que tenha que validar, mas a gente sabe da importância que tem alguém segurar a nossa mão nesse momento, né? Principalmente no momento que você está querendo expandir, querer levar isso para fora. Né? Você não precisa de validação a todo momento, mas ter pessoas que caminhem com você nessa jornada quando você está tentando colocar isso para fora, né? Quando está, isso é de suma importância para que não haja desistência, porque cara, vamos lá, vamos ser honestos, assim, quantas vezes desse ano a gente foi amassada, triturada em tudo, assim, a gente se disponibilizou a fazer coisas que a gente nunca imaginaria que fosse fazer, né? Se colocar em Uhum. lugares que a gente nunca imaginou que fosse se colocar de aprendizado, de meter a mão na massa, de ter que fazer. E falando, e eu mesmo falo, eu nunca imaginei que eu fosse olhar de repente para uma área e a gente que tem uma empresa comercial. Não é que isso seja um talento meu, mas é você buscar informação e conhecimento e de repente você descobre algo que você nunca imaginou que você fosse capaz de fazer, né? Isso pode também se tornar uma habilidade e quem sabe você se aprimorar e aquilo virar algo importante para você. Então eu acho que por mais que a gente nasça com talento, eu sempre amei é, falar com pessoas, falar, mas eu tinha vergonha de falar em público na faculdade. Eu não gostava de falar, eu não gostava de apresentar trabalho, sabe? Me escondia atrás das pessoas. E hoje o cenário mudou. Eu acho que eu me descobri nesse lugar. E quando a gente se descobre, as coisas fluem mais fácil, né? E eu acho que vem esse prazer também de você ver Uhum, o quanto você consegue transformar a vida de outras pessoas, né? sim, E isso que você falou é muito importante. Sozinho, a gente não consegue, né? Como você falou, esse ano nós fomos amassadas, trituradas, o rolo compressor. só E, quem já foi sabe o que é passar por isso. e se você não tem uma pessoa que olhe para você e fale assim, cara, não, você dá conta, não, você é boa nisso, para te encorajar a permanecer, a continuar, você vai desistir. Por isso que a Sim, gente tem que ter ao nosso lado pessoas que são capazes de impulsionar, capazes de destravar o melhor que tem na gente. E sim. principalmente não deixar que a gente desanime com o cenário atual. Porque hoje em dia, cara, você ter um. Eu e Dani, a gente já passou por isso. A gente estava assim no início do ano, uma oscilação de humor absurda. E um dia você tá bem, no outro dia você tá chorando, no outro dia você tá rindo, no outro dia você tá irritada, você não quer ver ninguém. E se você não tem pessoas que têm o mesmo propósito, que te conheçam mesmo e que querem, né? Porque a amizade é isso. É você Uhum. querer também, se disponibilizar para isso. Ficar perto de você, inclusive nos momentos difíceis, para que vocês continuem nessa jornada, cara, você desiste. Você desiste. É, É é muito verdade. difícil. E tem um item, né, que a gente até já ouviu num podcast de uma grande empresária brasileira, e ela fala assim, cara, tem uma coisa que ninguém pode fazer por você. Tem uma característica, não sei qual foi o nome que ela usou, se foi característica ou habilidade, não lembro, que ninguém pode fazer por você, que é o tá afim.
Se você tá Maravilhosa. afim, ninguém tira isso de você. Você tem que estar afim de desenvolver aquilo, de multiplicar. Dá trabalho multiplicar o seu talento. Você É vai verdade. encontrar pessoas que não querem receber, você vai fazer o melhor, com excelência, e aquela pessoa simplesmente vai achar que é tua obrigação. É isso. É Então isso. é difícil pra caramba. E aí você não se frustrar com isso, não levar isso pro teu coração e continuar, porque você sabe que nessa jornada você pode ajudar muito mais pessoas, cara, isso é sobrenatural. Então, o tá afim é um quesito que a gente, depois que eu aprendi isso, eu levo para minha vida. Porque você pode, no caso, no podcast que a gente ouviu, ela falando sobre empresas grandes, você pode contratar o melhor especialista naquela área, mas se ele não tiver afim de vestir a camisa da empresa, de estar ali para colaborar, não adianta, ele vai fazer o que ele, a parte técnica dele, mas ele não vai vestir a camisa. E aí, quando vier uma situação é, difícil na empresa, uma situação que requer uma expansão, que requer, às vezes, sair da caixinha, aquela pessoa não vai dar a mínima, porque ela está ali só para cumprir o que ela foi chamado para fazer. E é a mesma coisa com os talentos, né? Você tem que estar afim de Sim, multiplicar. Você tem que tem que querer estar afim. multiplicar, porque isso envolve você confrontar muita coisa dentro de você. Porque É. você multiplicar teu talento, você tem que se expor. Eu sou a prova viva disso também. Eu nunca falei, não gosto de falar, não gostava. E aí fui desenvolvendo isso, grande parte na igreja, servindo. E eu falo assim, tem uma característica minha assim que eu descobri que é servir. Eu gosto de servir pessoas, já servi a minha família antes de estar na igreja, e é uma coisa que é meu, eu gosto de servir. E isso me faz bem e eu vejo que dá alívio para outras pessoas também. Então, é se expor. Eu tive que me expor, nessa exposição a gente também se desenvolve, né? Por mais que a gente esteja fazendo para outra pessoa, a gente está multiplicando esse talento, eu creio que essa multiplicação também ocorre dentro da gente. Porque a gente Verdade, acaba destravando várias outras coisas que você nunca imaginou. A gente está vivendo isso na nossa empresa, né? verdade, Ah, eu gosto verdade. de fazer a parte mais criativa, designer e tudo mais, mas quando a gente chega numa reunião, a gente desenvolve um talento de escutativa, de perceber o que Uhum. a pessoa quer, e aí quando a gente fala, a pessoa, caraca, vocês captaram a minha ideia, né? Então, essa multiplicação também é uma multiplicação interna, que você vai habilitando, é como se fosse abrindo vários compartimentos para que você chegue a um propósito, né? Onde você tem que ir. Maravilha. Engraçado, né? Porque você está falando agora e me remeteu lá atrás. Lembra na igreja quando a gente servia juntas e muitas das vezes eu falava assim, Carol, a hora que e você tinha vontade de me bater na Difícil, hora. gente. Quando vocês tiverem os amigos de vocês, escolham bem. Porque amigo de verdade é aquele que fica na zona de conforto, não é aquele que dá tapinha nas suas costas, não. E se eu É, falo hoje é graças a Dani. não, mas assim, engraçado que você começou a falar agora, e lá atrás começou a ser destravado de repente, e a gente nem imaginou que chegaria nesse momento, né? Que agora você já daria curso, já falaria e seria convidada para dar palestra. Gente, Carol está sendo convidada, tá? Para dar umas palestras. Mas quando a gente nem imaginava, né? Na verdade, eu acho que Deus já estava trabalhando de alguma forma, e ele vai usando esses pequenos detalhes para ir tratando a Sim. gente. E eu lembro que a gente servia e eu separava do meu lado e do nada eu falava, Carol, hora pra gente. Você pálida, não sabia nem o que eu fazer. Dava um branco, não vem palavra, não vem nada. E aí, quando acontece isso, a gente quer performar, né? Sim. A gente quer performar. E não é sobre performance, né? E É. lá foi eu creio que foi um divisor de águas, assim, tanto eu vejo nessa questão de falar, porque eu acho que foi até estratégico, tá na recepção e entregando bala, porque eu teria que olhar e falar. Com a É. placa, com a bandeira, você pode só sorrir, mas entregando bala, você tem que, para aquilo ali ter verdade, você tem que olhar no olho da pessoa. Seja bem-vindo, bom dia, e muitas vezes a pessoa não vai te responder.
É verdade, é E ali verdade. foi um processo num lugar improvável. Então, mais uma chave aí. Eu acho que você destrava seus talentos em lugares improváveis. Prováveis, verdade. E olha só, e agora realmente me veio uma linha do tempo. E aí lembra quando na época a gente fazia parte do mesmo GC, né? Para quem está ouvindo aí, o grupo de crescimento da nossa igreja, onde a gente era só de mulheres. E aí você começou a dar palavra, lembra? Falar, Carol, vai dar palavra Livre e hoje. espontânea pressão. Mas a gente não imaginava que isso fosse levar a esse momento, Não, assim. É, né? Eu acho que se a gente pensasse aonde que isso levaria, a gente não, né, ficaria com não, medo e sim. não iria, porque ia falar, não, é demais para mim. Mas realmente você foi falando agora e eu fui lembrando de todo esse passo a passo e é uma jornada, literalmente é uma jornada de destravar talentos, de colocar para fora aquilo que às vezes nem eu reconheço dentro de mim, que nem eu sei da minha capacidade dentro desse cenário, né? Sim, e você falou sobre olhar para frente e ter medo. Eu lembrei dessa parábola dos talentos, né? Que ele fala que um deles não multiplicou porque teve medo, sentiu Uhum, medo. Medo é um uhum. sentimento, e esse sentimento paralisa. Por quê? Porque ele ficou com medo do que o Senhor ia falar. Sim, Se ele, sim. se ele não conseguisse fazer o que ele fez, então ele enterrou para preservar aquilo ali. Sendo que quando Uhum. você enterra algo para preservar, ninguém vê, né? Não, ninguém vê. Ninguém vê. Você vai enterrar um talento e ninguém vai ver. Exato. Inclusive, depois, se você não souber onde está enterrado, você perde isso, né? Sim, Isso se perde de alguma forma. Não só fisicamente, mas dentro de você. Porque você se perde de você, né? Você passa a não se sim. reconhecer. A tua identidade passa a ser ferida ao ponto de você não conseguir entender, né? O que está Sim. E acontecendo. aí, para você acessar isso, é um caminho longo, né? Uma jornada longa de autoconhecimento, de querer, de estar afim, né? Ou você vai deixar isso para lá e, vou viver essa vidinha aqui e tá tudo certo, essa vida medíocre, sendo que a gente tem muito mais, né? E Muito eu, mais. para mim, é desafiador viver. Eu falei para Dani, cara, novembro. Eu me coloquei numas coisas que nem eu tô acreditando que eu tô me colocando. Nos cursos, nos treinamentos, longe, e aí eu vou dirigindo sozinha, vou ficar sozinha. Não que eu não tenha feito isso antes, mas não para um treinamento, para algo intencional, né? Para justamente ajudar também a destravar outras coisas e tal. E aí você tem que querer, porque não é confortável. Não é. Não, É um não é. medo de se expor, é um medo de não saber como é, o medo do novo, medo do que você vai encontrar, se você vai ser aceito, se você vai conseguir falar com alguém, se não vai. É. E isso causa mesmo uma tensão e é normal, né? O nosso cérebro é programado para não sair do conforto, né? Ele está confortável ali naquele ambiente, naquele lugar. E toda vez que a gente faz um movimento que a neurociência fala isso, que existe essa nova sinapse neural, o nosso cérebro não está afim. Então, automaticamente, a gente se fecha. A gente não quer passar por isso, literalmente, né? É, bom, mas a gente tá bom esse papo. Esse papo tá ficando profundo, né? Profundo. Intenso, mas a gente está muito feliz de estar aqui porque a gente estava olhando algumas informações do podcast, dos episódios, e a galera que está aí ouvindo gosta de ouvir eu e Ana Carolina juntas. Então se prepara que a gente hoje até já mapeou alguns próximos temas para o que vem por aí em novembro. Mas voltando para a parábola, voltando aqui para o talento, eu acho que foi o que você falou, assim, a verdadeira multiplicação desse talento vai acontecer quando a gente entrega nossos dons para Deus, né? Quando a gente permite que Ele nos use, porque é aquilo do controle. Eu estou tão acostumada com a minha vidinha, com quem eu sou, achando que eu posso controlar tudo, que eu controlo tudo aquilo que está ao meu redor, em minha própria vida, que isso também abafa aquilo que Deus quer fazer dentro daquilo que ele sabe que é o nosso talento, né? Considerando que ele nos criou.
né? Desde o ventre da nossa mãe, ele sabe da nossa capacidade e daquilo que ele colocou de talento dentro da gente. Então, no final, quem se limita somos nós mesmos, né? Exatamente. E eu tenho até uma frase aqui: a minha limitação não limita o poder de Deus na minha vida, né? E Maravilha. eu olho muito para ela porque eu me sinto muito limitada em algumas coisas, mas mesmo assim eu não deixo de fazer, porque eu sei que o Deus que a gente serve é um Deus de novidade de vida. Então, Uhum. não vai ser uma, com ele, não vai ser uma constância. Vai ser uma espiral, só subindo, né? Não vai ser um ciclo que você vai repetir a mesma coisa. E aí, quando você faz isso que a Dani falou, você fica limitado naquela vidinha e aí você fala, eu quero viver algo novo. Mas você não se permite, você não dá o passo, você não quer ser destravado, não quer ser confrontado, não quer sair da zona de conforto, não quer querer, né? E aí nada vai multiplicar, nada vai acontecer. Para você ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Não adianta. Perfeito. É isso mesmo. É tipo, às vezes eu tenho a sensação, não sei se você que está ouvindo já percebeu isso, que tem muita gente num modo de sobrevivência, né? Então Sim. tá sobrevivendo, não tá vivendo. E aí acha normal tá dessa forma, porque teve a vida inteira, porque é assim, e aí vai enterrando todo o talento que tem ali disponível, sei lá, para desbravar, para fazer o que quiser. E pode ser qualquer coisa. Eu falo, Carol é uma mulher muito viajada, sabe, gente? E ela tem um talento e uma habilidade incrível de fazer roteiro de viagem. É impressionante, impressionante, assim, a O que eu cabeça. faço com prazer, o pessoal se estressa. E aí, galera que foi viajar aí, ó, quiser ir para a Europa, já pode contratar a Ana Carolina. Ela faz o Manda aí no roteiro. comentário. É, os roteiros, gente. Ela pesquisa o restaurante, o hotel, o lugar e vai não sei aonde. E é uma coisa que dá prazer a ela, e aí ela quer que a pessoa tenha uma experiência incrível. E é isso, é um talento, é um talento, é ela sentar ali e fazer aquilo com paixão, com amor. Então, isso é um talento para ela, ela tem esse talento. Eu sou aquela que compra passagem e só vou, né? Que tipo de amigo na viagem? Você é que planeja, que só vai? Então, minha viagem com a Ana Carolina é assim, ó, ela planeja, apesar que a última vez que a gente foi para São Paulo, ela me botou para É, pesquisar porque os você já restaurantes. conhecia, né? Então não Ela, vamos eu errar. fiz bonitinho lá os restaurantes que a gente ia visitar, tudo direitinho, e a gente foi seguindo. Mas assim, eu sou aquela que compra passagem e vambora. Carol não, Carol vai pensar em tudo. E isso é um talento, isso é um dom, eu gosto de fazer. E aquilo se torna, às vezes, uma paixão, que não tem nada a ver com a formação dela, mas que é algo que encanta, né? E eu acho que cada pessoa tem algo dentro de si que pode transformar isso, entendeu? Uhum. E que para mim, depois de muito tempo, eu entendi que isso é uma forma de servir. É, Porque, exatamente. por exemplo, a última viagem que eu fiz com os meus avós, eu não fiz uma viagem que eu gostaria de fazer, Uhum. né? Eu fiz uma viagem que eles pudessem aproveitar, né? Com 80 e poucos anos, não dá para andar tanto, então tem todos esses detalhes que eu tenho que ver, que é isso, você servir é você abrir mão de você, né? Do teu ego. Você dá para o outro o que você gostaria, que alguém tivesse essa atenção com você, né? Mas é isso, gente. Esse podcast está muito profundo, indo para vários outros Tá. assuntos que a gente vai abordar em outros podcasts. A gente já tem uma lista, né, de temas. Dani falou assim: bota aí os temas. Quando eu botei os temas, ela falou: poxa, mas só tema pesado, né? Falei: tema assim, um pouquinho denso, para a gente acordar, já que o ano não acabou, né? Quem sabe começar o ano de 2025 escolhendo bem, né? Escolhendo viver uma vida que vale a pena, sabe? Que isso é uma escolha também, né? A gente Sim. escolhe viver uma vida que vale a pena. A gente fala, ela falou isso sobre sobreviver, e aí eu lembrei de um tempo nosso que a gente estava e a gente foi caminhar na praia. E a gente olhou, assim, parecia que a gente era ET. A gente olhou para as pessoas se divertindo, jogando beach tênis, entrando na água, caminhando na areia, caminhando.
no calçadão. Aí ela virou para mim e falou assim: Cara, as pessoas estão vivendo. E o que que tem de mais naquilo? Nada, né? Então, o intuito desse podcast, não só desse, mas como todos os episódios que a gente traz aqui para vocês, é despertar isso, que você viva uma vida que vale a pena e que faça sentido, né? Que é até o tema do nosso, o nome do nosso podcast, né? Para saber se faz sentido para você, levar você a essa reflexão, que você tenha consciência e que você racionalize, você não faça as coisas por fazer, vai empurrando com Verdade. a barriga, levando a vida do jeito que dá, porque, como eu disse, o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. E se não está tendo novidade na sua vida, não está tendo alguma mudança, talvez você esteja na direção errada, né? Boa. Então, vamos ficar alerta. E é um prazer estar aqui, é um prazer receber as mensagens que vocês têm mandado. Isso incentiva a gente a continuar aqui, a se expor, porque é uma exposição, a gente traz coisas da nossa vida, e também dá o prazer para a gente, porque esse momento é um momento muito agradável. E a gente também está se descobrindo como host de um podcast que a gente nunca imaginou ser e fazer toda essa estrutura, porque não é só aparecer aqui, tem todo um planejamento e é feito com muito carinho. Espero que vocês gostem, que vocês continuem aqui ouvindo a gente, assistindo. Vamos fazer muitos, muitos podcasts nós duas, porque a gente viu que vocês gostam, né? Vamos Uhum. trazer aí algumas Com temas análises de diversos. séries, né? Uhum. Para ser bem Vamos polêmico. comentar os filmes que a gente gosta e as séries que a gente assiste também, porque a gente gosta de comentar. E se você tem alguma dica de tema, de filme, de série que você gostaria de ver a nossa opinião, Muito a bom. nossa reflexão, coloca aqui nos comentários, manda pra gente no direct. Passa a seguir a gente lá no arroba e aí faz sentido podcast, lá no Instagram. A gente coloca algumas frases, algumas reflexões, coloca também a agenda, os episódios, todas as informações do podcast lá no nosso Instagram. E aí faz sentido podcast. E continua com a gente, que é um prazer receber vocês aqui nesse podcast. E, e é isso, né, Dani? É isso. E só lembrando que vem mais uma novidade aí. Esse podcast ele está inteiramente ligado a um canal no YouTube, certo, Carol? Então, todos os vídeos, tudo que a gente faz gravado também vai começar. Já tem, né? Já subimos alguns, os últimos, e tá lá no canal. E a gente já fez uma lista de convidados, então algumas pessoas do nosso meio, da Carol, do meu, eu estou aqui em Portugal, Carol no Brasil. Então a gente fez uma agenda para convidar pessoas que estão na nossa vida, que tiveram momentos muito com a gente, para a gente contar essa história, poder compartilhar ali de aprendizado. E eu tenho certeza que vai ser incrível para você que está aí do outro lado, porque podcast, para mim, é uma ferramenta excepcional hoje em dia e ela traz conhecimento. E conhecimento a gente leva com a gente, né? Para a vida Sim. inteira. E se tem Sempre. uma coisa que a gente ama, é conhecer novas histórias, novas É. pessoas, saber o porquê, o como, qual foi a dificuldade. E foi por isso que a gente pensou em chamar algumas pessoas estratégicas para que você Uhum. possa refletir e se incentivar também com a vida dessas pessoas, com as dificuldades, com as vitórias, né? São pessoas muito especiais para gente, pessoas que já ajudaram de alguma forma na nossa Uhum. jornada e que estão sempre aqui celebrando também pela gente, todos os nossos projetos, né? E aí eu te convido a seguir o nosso YouTube também, e aí faz sentido para você ficar por dentro e assistir a gente da melhor forma. Se é a plataforma que você gosta de assistir, a gente também tá lá. É, verdade. Bom, é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece aí de colocar o comentário, o que que você achou. Isso é importante para a ferramenta, entregar mais, para essa mensagem chegar a mais pessoas. E é lógico, a pergunta que não poderia faltar nesse final é: e aí, faz sentido para você tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente trouxe aqui? Então, deixe sua resposta aí, comente, e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, gente, até o próximo.